Fala, gurizada, tudo tranquilo? Pois então, gurizada, eu recebi uma foto, cara, da pedaleira do Rich Kotzen, onde mostrava que ele estava usando os dois fly rigs do modelo dele, né? No caso que é o RK5 versão 2, que até inclusive tem review aqui no nosso canal, né? E eu achei muito interessante e comecei a fazer algumas pesquisas a respeito para saber exatamente por que ele usava os dois. Sabe, fiquei bastante curioso. E é óbvio, cara, por que ele usa os dois? Porque o FlyRig versão 2, ele tem dupla função em todos os fuites dele ali. Por exemplo, o boost ele pode se transformar também num pedal de compressor, o drive pode se transformar num pedal de fuzz, o reverb é o afinador, o delay ele pode também se transformar num vibe, né, que você consegue até trabalhar ali com o tap tempo, tá escrito, né, tap speed, né? Com a ideia da velocidade desse vibe, e o outro ele usa de forma tradicional, o boost, o drive principal, a emulação do Sans Ampli e o delay com o tap tempo. Como eu não tenho as duas versões do RK5 versão 2, eu tenho a versão antiga, a primeira versão, né? Eu tenho a versão 1 e a versão 2. Então eu montei esse preset que vai estar aparecendo na tela aí, até inclusive tem alguns pedais adicionais como o looping e o XE1, né? Digamos assim, que é um octave aqui que eu uso para as minhas aulas, principalmente, e eu vou usar aqui nos nossos vídeos para montar os exemplos, né? Só para você ter uma ideia de como fica o som. Também coloquei aqui o Boost Distortion, né? Que é um pedal que tem N funções, entre elas aí emular um DS1, emular um Marshall, né? Com as válvulas lá em cima, né? E o Mini AUA. Então assim, ó, nesse vídeo especificamente, a minha ideia é mostrar exatamente como eu acredito que ele usa as funções baseado no repertório que eu tenho escutado ele tocar, entende? Cara, eu fiz a combinação dos dois e ficou bala pra caramba, né? Lembrando dos nossos parceiros, caras da DG Sound, para você que tem interesse em adquirir qualquer produto Tech 21, aqui na descrição do vídeo tem um cupom de desconto para você estar adquirindo seus produtos lá, né? Um cupom no meu nome. Então já aproveita. Tem interesse em comprar qualquer produto Tech 21, DG Sound. Mas é isso aí, ó. Bom, como é que eu criei a minha cadeia de sinal? Vou mostrar para vocês aí. Bom, a guitarra ela entra no Mini AUA, do Mini AUA ela vem para o Boost Distortion e do Boost Distortion vai para o FlyRig RK5 versão 2, dele vem para o versão 1, dele vai para o Octave e daí para o Looping. Alexandre, por que você exatamente usou versão 2 antes do versão 1? Por que você fez exatamente isso? Como a versão 2 ela tem esse lance de ter dupla função nos fuites, né? Eu deixei ele para usar essas funções diferentes e usei a primeira versão para usar de forma tradicional. Até por isso que aqui está ligado o Sans Ampli. Ah, outra coisa que é bastante importante eu citar para vocês é que o som que vocês estão escutando, olha o som aí. Esse som que você está escutando é o som plugado direto na minha interface de áudio, não está passando por microfone ou por amplificador ou coisa do tipo, ele está plugado todo esse equipamento na minha interface de áudio, tá? Então por isso até inclusive eu estou usando aqui o Sans Ampli e a regulagem que eu estou usando aqui, como vocês podem ver do Sans Ampli, é o volume no 4, o reverb no 4, agudo no 6, médio no 4, digamos assim, e o grave também no 6, né? E o drive ele está aqui no 7 quase, mais ou menos, né? E é importante também eu citar para vocês que o timbre que eu vou mostrar para vocês aqui, as regulagens que eu vou mostrar detalhe por detalhe aqui, é baseado naquele show do Live em Tóquio que ele tem o DVD, até inclusive no YouTube, que é animal, já cansei de assistir e continuo assistindo, porque é animal pra caramba. Muito bem, então falando aí a respeito das funções, né? Bom, a primeira função que eu deixei no versão 2 aqui, ó, é a versão de compressor, justamente para esses solos como é que eu posso dizer assim, mais pro lado clean, sabe? E o interessante até, inclusive, que o próprio pessoal da DG Sound, né, me deu o toque porque disse que viu, né, o preset ali, o set do Rich Kotzen, é que ele usa o drive da emulação do amp mais alta. Pô, Alexandre, mas e quando é que ele faz aqueles cleans? Ele diminui o volume.
Ele diminui o volume da guitarra aqui como se fosse o Hendrix, né? Ele usa a manha do Hendrix. Até inclusive, né, patroa, a pessoal perguntou bastante, a patroa tá aqui comigo? Daqui a pouco ela aparece, dá um joinha. E o pessoal pergunta muito pra mim o que seria o tal da manha do Hendrix, né, cara? O Hendrix, uma vez eu li um artigo a respeito que ele se batia muito com o técnico de som, então ele deixava sempre o amp sempre no máximo e controlava todo o ganho da guitarra no botão de volume da guitarra. Então se ele usava, colocava no 1, no 2 ele tinha um crunch, ele colocava no 5 já estava drive, se colocava no 10 era puro feedback. Era basicamente isso. Aqui não é o caso do Kotzen, mas ele já tem um som que já entra saturado, entende? Então quando ele quer um som clean, ele diminui um pouco o volume. Né? Ele tem um som mais pro lado clean, né? Por isso até inclusive o drive ali tá no 7, né, da emulação. Muito bem, então como eu estava mostrando, voltando então para o preset, a gente tem aqui a primeira opção que seria, eu deixei uma função compressor. Principalmente para os sons mais clean, fica legal pra caramba, cara. Show de bola, essa seria a primeira função. A segunda função aqui já entra o fuzz, eu deixei configurado. Bom, já entra esse fuzz, eu deixei configurado na versão 2 o fuzz, por quê? Porque o meu drive ele tá aqui na versão 1. Entende? Então eu estou usando aqui o fuzz. E olha que som de fuzz, cara. Aí, ó. Até inclusive para você ter essa regulagem de fuzz que você está escutando aí no som, o volume está no 2,5, o tone no 7,5 e o drive desse fuzz aí está no 4, digamos assim. Muito bem, aqui na função aqui do reverb, a gente tem tanto a questão do reverb que eu deixei configurado usando esse Cease aqui, ó, que tem aqui. Eu deixei a função do reverb mais longo, até inclusive ele está bastante alto justamente para fazer essas ambiências, né? Olha. Eu deixei ele bem comprido, né, justamente para lembrar essa função, né, do reverb longo, né, das ambiências, quando você precisa para uma música mais lenta, digamos assim. No delay do Flyrig versão 2 aqui, né, eu deixei configurado o vibe, olha, ó. E deixei numa configuração que ele lembra bastante um chorus, ó. Lembrando que você pode acelerar isso, né, com o drift aqui, olha, ó. Olha como é que fica a fundo. A onda, né, pode ver, ó, fica mais comprida quando você aumenta ali o drift, né. Mas eu normalmente uso ele aqui para ele lembrar realmente um chorus, né? A regulagem dele ficou o level no 6, o repeat no 4, o drift no 3,5 e o time no meio, né? E o legal é que se você pisar no botão do tap aqui, olha o que acontece. É para você criar um efeito como se fosse um...
Dá para criar uma camada como se fosse teclado. E o legal é que se você pisar de novo, ele desacelera o vibe. É muito bacana. Show de bola. Bom, da versão 2, como eu expliquei, né, na cadeia de sinal, ele vem para a versão 1. E na versão 1 eu deixei aqui a primeira configuração, que é o boost, com o boost no 3. Porque ele já dá um up bem graúdo no sinal, cara. Eu deixei ele com o boost no 3. E aí entra o nosso principal drive, né? Que é um drive que é desse tamanho, o tal do drive OMG, né? O volume eu deixei com o volume no 2,5, o tone no 4 e o drive no 6. Olha como que soma o Sans Ampli com o drive no 7, né? Que eu já tinha mostrado. E o OMG aqui com esse drive, ó. Já lembra pra caramba aquele drive orgânico que o Rich Kotzen usa. Olha, ó. Cara, e ó, baixou o volume. O patrão tá me tirando sarro por algum motivo aqui. Orgânico? Foi a palavra orgânico, né? Orgânico é uma palavra que não está direto no meu vocabulário, sabe? Toda vez que eu falo alguma palavra que não está no meu vocabulário, direto ela me tira sarro. Mas ó, drive de válvula aí, ó. E lembrando que esse som que você está escutando está direto na interface de áudio, entende? Então tá animal. E por último a gente tem, né, eu já tinha até inclusive mostrado aqui, né, a regulagem do Sans Ampli, agora eu vou mostrar a regulagem do delay com o tap tempo. Né, a regulagem que eu deixo aqui é o volume no 2,5, a gente tem o repeat que está lá no 4, deixei bastante repetições, o drift que seria uma espécie de modulação, digamos assim, que você pode adicionar no delay, aqui eu uso 100 para ser um delay bem tradicional. E o time eu deixo ele configurado em 7,5 aqui para ele estar nesse tempo, ó. Tá um delay bem comprido, mas como a gente tem a opção do tap aqui, né? Então assim, tudo vai ser regulado através do tempo da música que a gente vai estar tocando, entende? Então, e é um delay bem bacana. Se você une, olha que legal isso aqui, ó. Liguei o reverb, liguei o chorus, olha aí, ó. Não é por nada, mas fica uma pedaleira completíssima, cara, completíssima, só de você usar os dois ao mesmo tempo, né? Então, gurizada, a foto que eu recebi, até inclusive eu mostrei no começo do vídeo, né, que é o set do Rich Kotzen, ele usa 2 Fly Rigs versão 2 e um pedal de wah, se eu não me engano, que é da Fire, se eu não me engano, né? E eu tentei reproduzir exatamente aqui o preset baseado no que eu escuto dele, sabe? Eu não vi exatamente a regulagem de cada item ali para dizer para vocês, mas baseado no que eu escuto no repertório deles, eu acredito que ele deve usar dessa forma. E se você tem as duas versões, como eu tenho vários alunos, até inclusive que tem as duas versões, quando eu comecei a mexer, eu recebi a foto, comecei a mexer, comecei a dar essas dicas pro pessoal, e a gurizada já começou, cara, usei aqui, ficou muito animal usar os dois juntos, apesar de um ser a versão 1, outra a versão 2, né? Então, bacana pra caramba. E assim, ó, falo para vocês o seguinte, né? Assim, aproveitando dessa ideia do set do Kotzen, desse set aqui, onde o principal do som vem aí do Stack 21, né? Do Fly Rig versão 1 e 2 e do Boost Distortion também, que eu vou mostrar em outro vídeo.
O que acontece? Eu vou estar postando, né, vários vídeos onde eu dou dicas de alguns riffs do Rich Kotzen, onde eu vou estar ensinando esses riffs de forma bem lenta para você estar aprendendo, para você poder estar tocando, e também vou dar dicas de improvisação em cima disso aqui no nosso canal e também lá no nosso Instagram. Até, aliás, falando do Instagram, se você não segue a gente lá, vai estar aparecendo aqui, segue a gente. E outra, se você tem qualquer tipo de dúvida, tem dificuldade para desenvolver na guitarra, no violão e tal, a patroa tem um recado rapidinho para te falar aí. Chama no WhatsApp que eu explico exatamente como funcionam as duas modalidades de curso, via Skype com videoconferência e via WhatsApp seguindo um cronograma que segue uma ordem lógica dos assuntos. Lembrando que as duas modalidades têm acompanhamento. Direto com o professor. Mas, que barbaridade. E assim, ó, o pessoal tá reclamando que você não aparece mais nos vídeos, viu? Que absurdo, né? Isso é um... É que eu tô sempre de pijama gravando, daí... Mas tem que aparecer, nós estamos em casa, viu? Mas é isso aí, gurizada. Bom, eu vou terminar aqui gravando um looping, até de uma música, ó. Vou usar a emulação aqui, eu uso o Octave como uma emulação do baixo, né? Vou usar aqui, gravar o riff, vou dar uma improvisada em cima. Então é isso. Espero ter mostrado aí uma opção para você ter um timbre bem parecido com o do Rich Kotzen. E vamos lá. Quer ver? Vamos gravar essa aqui. Muito bem, tá gravada aí a nossa música. Normalmente ele usa o drive e o delay. Ó, o tempo da música. E aí começa o improviso. Olha que legal o fuzz agora. Muito bacana, muito bacana. Olha o drive com o boost. É isso aí, gurizada. Aquele abraço, tamo junto. Valeu!